Shalom, meus irmãos, aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Você sabia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não propriamente dito para nós termos acesso ao Senhor? Isso é mais profundo do que nós imaginamos e não é nenhuma heresia. Fica comigo até o final para que você possa compreender a profundidade dessa informação. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas para que este vídeo possa abençoar outras vidas. Amém? Lá em Mateus capítulo 27, no versículo 51, nós temos a seguinte informação. Quando Yeshua entrega o teu espírito ao Pai, houve um grande terremoto e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Muitas pessoas elas romantizam esta informação dizendo que Deus fez isso para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Senhor. É claro que isso tem algo a ver, é uma das vertentes, mas não é a informação completa deste versículo, até porque o apóstolo Paulo, que era pregador dos gentios, em nenhum momento em todas as suas cartas ele traz a informação que o véu do templo se rasgou para nós termos acesso ao Senhor. A informação de Paulo é que a parede da separação, ela cai para que nós possamos ter acesso ao Senhor. Então, fica comigo para você entender. Vale o entendimento contextualizarmos aqui que a Arca da Aliança era o maior tesouro nacional de Israel, era uma caixa de madeira de acácia revestida com ouro, uma tampa chamada tampa do propiciatório, onde a Shekinah, a presença do Senhor, descia entre os querubins que estavam um de frente ao outro, com varas nas suas laterais para a arca ser carregada pelos levitas, representando o trono de Deus, manifestando a sua presença pela Shekinah. E esse utensílio extremamente sagrado, o maior tesouro nacional de Israel, ele ficava no local mais restrito do tabernáculo e do templo, chamado Santíssimo Lugar, onde pelo menos uma vez por ano o sumo sacerdote, no dia 10 de Tishrei, o dia do perdão nacional do Yom Kippur, ele estava diante deste utensílio da Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Mas depois de tantos pecados, de tantas rebeliões, Deus permite Jerusalém ser completamente destruída no ano 586 a.C. por Nabucodonosor, investindo uma terrível invasão contra Jerusalém, destruindo todo o templo e sequestrando todos os utensílios sagrados, levando até Babilônia. Vale aqui uma curiosidade, que quando os soldados babilônios entraram no templo, eles se depararam com um ambiente extremamente escuro, porque a menorá, que era o único objeto que iluminava o ambiente, havia se apagado. Eles entraram com medo da presença do Deus de Israel e eles ficavam a esmo, no escuro, dando golpes de espadas na tentativa de atingir o Deus de Israel, mas Deus não estava ali já havia algum tempo. Então eles levaram todos os utensílios até Babilônia e todos foram recuperados na volta de Babilônia para Jerusalém, com a construção ou a reconstrução do templo, agora chamado o Templo de Zorobabel. Porém, a Arca da Aliança nunca mais foi encontrada. O próprio Jeremias, no capítulo 3, no verso 16, trouxe a ordem e a informação atreladas que a Arca da Aliança seria destituída do meio do povo, aonde não deveriam ter uma réplica e muito menos guardar na memória de forma romântica, dizendo que Deus havia se retirado deles. Mas quando os líderes religiosos, na época da libertação de Babilônia, voltando para Jerusalém, transporta novamente todos os utensílios, como não tinham mais a informação de onde estava a Arca da Aliança, para que não causasse alvoroço, medo, preocupação, ou para que não minassem a fé do povo de Israel na época, eles criaram um certo segredo de Estado, porque no lugar da arca eles colocaram uma pedra gigantesca, dizendo ao povo que a arca havia sido recuperada. Era um segredo de Estado para não trazer pavor e desespero, para que o povo não pensasse que Deus havia se retirado do meio deles pela ausência deste objeto que representava o trono de Deus no meio do povo. Então, quando eles voltam de Babilônia para Jerusalém, eles pegam uma pedra, cobrem com uma espécie de lona de couro, para que ninguém contemplasse aquilo, e colocaram aquela pedra gigante no lugar da Arca da Aliança. Então o povo durante tantos
600 anos, mais de 600 anos, tinham a confiança que a Arca da Aliança estava lá, mas ela não estava lá desde a invasão de Babilônia. Mas quando Yeshua ele se manifesta na terra, que é a expressão exata do próprio Deus, o próprio Yeshua disse: aquele que me vê, vê o Pai. Quando ele é crucificado, quando ele entrega o teu espírito, o véu do templo se rasga de cima a baixo, revelando o maior segredo de Estado da época, mostrando para todo mundo que lá dentro não tinha mais a Arca da Aliança, e sim uma pedra gigantesca no lugar, causando um total desequilíbrio emocional e espiritual no meio do povo, um completo desespero. E é por isso que na ressurreição, quando Maria vai até o sepulcro, ela se depara com o local onde estava o corpo, um anjo numa extremidade, outro anjo na outra extremidade, fazendo uma alusão da Arca da Aliança, e o anjo diz para Maria: ele não está mais entre nós, fazendo uma alusão que a Arca da Aliança não seria mais necessária. Então o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo, não de uma forma romântica. Deus não estava querendo romantizar, dizendo que agora todos tinham acesso ao Santíssimo Lugar. Era simplesmente Deus querendo revelar o maior segredo de Estado, trazendo alvoroço no meio do povo e dos líderes religiosos que abusavam da fé do povo na época. Porque o apóstolo Paulo, como eu disse, que era pregador dos gentios, em nenhum momento ele traz a informação para os gentios dizendo que o véu se rasgou de alto a baixo. A informação de Paulo é que a parede da separação, ela se quebra. Se nós lermos lá em Efésios, capítulo de número 2, Efésios capítulo de número 2, no versículo de número 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verso 18, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui, Paulo não traz a informação para os gentios que o véu se rasgou. Paulo traz a informação para os gentios que a parede que separava o povo da presença foi derribada. Por que Paulo traz essa informação? Por quê? O que separava o judeu da presença era o véu do templo. E o que separava o gentio da presença não era o véu, era a parede da separação. É essa informação que Paulo, pregador dos gentios, estava trazendo para nós. O véu não se rasgou para os gentios, o véu se rasgou para o judeu. O que foi tirado do meio, atrapalhando o acesso ao Pai dos gentios, foi uma parede. Por que Paulo disse isso? Paulo ele usa uma ilustração, uma barreira que tinha na corte dos gentios, na época do templo, lá em Jerusalém, que servia para separar judeus dos gentios. Era uma parede chamada Homad, no hebraico, que é um muro de separação mesmo, por causa do preconceito que os judeus tinham com os gentios, e os gentios que adoravam o Deus de Israel, o máximo que eles poderiam chegar até o templo era numa parede, por uma fresta pequena. Aquela família tinha acesso ao templo. Era o máximo que eles poderiam chegar no pátio dos gentios, uma parede que separava a comunidade dos gentios dos judeus. Então o que separava o judeu da presença era o véu, e o que separava o gentio da presença era uma parede. E é por isso que Paulo traz uma alusão de ambos os povos fez um, porque a parede que te separava da presença foi derrubada por Yeshua. É por isso que, segundo os historiadores arqueólogos, descobriram, em meados do século XX, fragmentos de pedras com as inscrições proibindo, sob pena de morte, a entrada dos gentios nas áreas destinadas aos judeus no templo. Como eu disse, o máximo que podiam chegar era numa brecha, depois voltarem para casa. É por isso que, paralelo a isso, Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 9 e verso 10, diz: o meu amado está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Ou seja, o véu do templo se rasgou para os judeus, para a maior revelação do segredo do Estado fosse trazida à tona, mas para nós, gentios, que cremos no Criador dos céus e da terra, uma parede foi tirada. Hoje nós estamos enxertados na raiz verdadeira, nós estamos enxertados
na oliveira verdadeira e nós temos acesso, nós temos a condição de sermos participantes de toda a liberação que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Então, o véu se rasgou, a parede se quebrou para que nós hoje pudéssemos ser participantes de todas as promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Que Yeshua te abençoe e que a Shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Comente aqui, curta, compartilhe para que mais vídeos como esse cheguem até você. Shalom.